Oi pessoal, o Livro Aberto está começando e no programa de hoje, no primeiro bloco, a gente recebe o professor de Direito, José Pilatti. Ele é tradutor do segundo livro do Digesto de Justiniano, um clássico do direito romano. No segundo e no terceiro bloco, a gente recebe o Adélio Machado, professor da Universidade do Porto, de Portugal. Ele é autor de Introdução às Métricas da Química Verde. A gente vai desvendar um pouco o que esse termo Química Verde significa, qual é a sua aplicação, enfim, qual é o seu lugar no mundo, né? Mas vamos começar então uma conversa com o professor Pilatti, né, sobre esse Digesto de Justiniano, cujo livro segundo o senhor traduziu, né? São 50 livros o Digesto, é isso? Exatamente, são 50 livros que reúnem aquilo que se chama o jus, o direito. E junto, o Justiniano baixou um outro ato que reúne a lex. Então é jus e lex. E o senhor podia falar um pouco sobre o contexto em que esse texto foi produzido, não é? Como era a Roma de Justiniano? Quem foi Justiniano, enfim? Quem foi, o que é Digesto? E qual é a importância desse livro, enfim, naquele contexto? Sim. E agora, né? Bom, mas comecemos pela contextualização histórica mesmo. Sim, o Justiniano I, ele assumiu o trono de Roma já na decadência, em 528 da nossa era. E se deparou com problemas como nós nos deparamos hoje, ou seja, um direito que não está dando conta dos conflitos, dos problemas da sua época. E na verdade, Roma antes tinha tido um período muito mais rico, um período de direito clássico, em que, com grande refinamento técnico, Roma resolvia os problemas e os conflitos de uma forma assim exemplar, né? Que o mundo inteiro jamais terá um momento de tamanha perfeição do direito, justamente por todo o contexto, né? E a tarefa do Justiniano, então, foi fazer uma compilação do direito clássico romano, ou seja, o que se produzira no passado e que então não se produzia mais. Sim, é como se ele estivesse assim, recuperando o que já tinha sido uma forma de encontrar o justo numa sociedade que funcionava melhor no momento de crise. Ele está trazendo para um momento já de conflito, de crise, seria isso? Sim, perfeitamente. E por outro lado, ele agora, ele é a lei, ele pode aprovar qualquer texto legal. Então, ele encomendou essa compilação e aí baixou em forma de Constituição Imperial. Dali em diante passou a vigorar como lei romana, ou para o Império Romano, o direito é 50 livros do Digesto e o Código das Lições Repetidas, que eram exatamente o acervo de leis. E qual é o interesse de se traduzir este livro em particular e todos os outros que compõem a coleção hoje? Qual é a atualidade disso? Né? Sim, eu tenho tido a impressão de que esse direito romano clássico é o centro do direito e todo o direito posterior é derivado. Então, muitas vezes se discute as coisas no derivado, então a gente tem que retornar ao centro. Justamente pela perfeição desse direito inicial, esse direito clássico. E hoje nós praticamente estamos no mesmo problema do Justiniano, ou seja, uma grande encruzilhada do direito, a necessidade de uma retomada para decidir os conflitos de massa, porque o direito atual ele foi formado para decidir conflitos individuais. E hoje os conflitos que nós temos são muito mais complexos. Então nós temos que retornar àquele princípio quando o direito romano foi elaborado numa democracia direta. Ou seja, era um momento de participação, porque esse direito do pré-justiniano, né, o direito clássico, ele foi um produto da sociedade romana, não foi produto de um Estado. O Justiniano já tinha praticamente um poder de Estado, ou seja, alguém que sozinho podia baixar normas. Ali não, era toda a sociedade romana com instituições que funcionavam em regime de democracia. Quer dizer, o senhor identifica, então, características da sociedade romana daquela época que estão hoje presentes e que exigiriam uma jurisdição semelhante a essa que... Ou seria mais a necessidade de um princípio mais democrático? É pelo retorno da participação.
né? Então, hoje nós temos conflitos que, se você não envolver todos os elementos que estão os protagonistas do conflito, você não resolve o conflito. Um exemplo o senhor poderia dar assim, do que seria um conflito que envolve essas forças todas? Um exemplo assim, que é uma questão renitente, é os problemas do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, e a sua judicialização. O SUS ele é participativo. Então, você não tem como resolver o problema de saúde, o conflito do SUS, se não contemplar a participação. Então, esse é o grande problema. O juiz tem que fazer com que o SUS funcione como SUS. Então, deve ser um juiz que ordena mais e condena menos. Agora, como fazer o Sistema Único funcionar participativamente, esse é o grande desafio. E justamente o estudo das fontes é para recuperar, nos tempos atuais, a partir daquela inspiração, no nosso contexto, como fazer isso. Sim, seria um direito mais voltado para a sociedade e menos na mão do Estado. Menos do Estado e mais da sociedade. Mais na sociedade, ou seja, mais no conflito. Ou seja, você retirar a solução do conflito e não da lei. Sim. Entendeu? Porque a lei, ela trata de alguns aspectos gerais, mas o conflito é miúdo, né? O conflito é complexo, e isso você só pega se você colocar o fato na mesa. E essa era uma característica do direito romano. Ele era casuístico, ou seja, ele resolvia sempre em cima do fato, e toda a jurisdição ela está aparatada para resolver o conflito dessa forma. Ou seja, primeiro identifica completamente o conflito e depois dele tira a solução. Porque, na verdade, o direito é muito mais amplo do que a lei. Na verdade, a lei é que deve se basear no direito e não você retirar o direito da lei. Agora, no modelo romano, você tendo decidido competentemente um conflito, a técnica jurídica mostra que todos os demais estão solucionados. Sim. Justamente por essa dimensão de pegar o fato e colocá-lo num enquadramento do qual decorra uma solução tecnicamente perfeita. Não pode ser outra, é só aquela. Quer dizer, textos em latim, textos antigos, têm uma atualidade fantástica que o senhor foi justamente buscar. A gente podia falar um pouco sobre o processo de tradução, pois né? Eu ia perguntar mesmo, porque é uma edição bilíngue, né? Está na sua mão. Opa, tá aqui. É uma edição bilíngue. E como é que foi traduzir isso? Olha, a tradução do Digesto em português é a primeira vez. Pois é incrível, eu nunca tinha tido uma O livro 1, o professor Elcio Madeira traduziu, da USP São Paulo, meu amigo e meu prefaciador, né? E algumas passagens assim estão traduzidas, agora o Digesto mesmo não. Sim. Então, o meu plano é traduzir os 4 primeiros livros, porque o Justiniano dividiu a sua obra em 7 partes. E a primeira parte são os 4 primeiros livros, que são os prota, né? E o primeiro, então, é uma introdução. O segundo é a jurisdição, que é esse aqui. O terceiro trata dos procuradores da advocacia. E o quarto de uma espécie de apelação, né, que eles chamavam de a restitutio in integrum, né? Mas a ordem das matérias é completamente assim surpreendente para nós, porque foi justamente a ordem do Digesto é uma ordem empírica, decorreu da própria evolução do dia a dia de construção jurisprudencial romana. Então esse livro segundo ele trata da jurisdição, o seu conceito, o que é a jurisdição, trata de equidade e as provas em juízo, os acordos, né, e aí todos os pactos estão nesse livro, justamente em função desse modelo, desse método. Então esse burilamento, é interessante. Cada fragmento assim tratado como se fosse compor uma joia, como se fosse compor um poema. Então, muitas vezes, assim, aquele desespero de você entender profundamente o que está ali, agora, como dizer isso em português? Sim. É um desespero, né? Porque as palavras são como
recipientes e às vezes é muita água para pouco copo, pouca garrafa, né? Porque a língua nossa, ela tem algumas limitações que daí a gente sente, né? Porque o latim é uma língua sintética, né? E o português é uma língua analítica. É como se o latim fosse a vaca e o português são oito cachorros acuando a vaca. Ou seja, o português é ao redor, né? Mas uma língua extraordinária nossa. Se eu descobrir, além da riqueza do latim e do direito romano, foi o português. Eu fiquei apaixonado pela nossa língua, porque ela se adapta, ela chega em qualquer minúcia. Às vezes a dificuldade é da gente. A dificuldade é a são as minhas abundância. limitações pessoais, não é a língua. A nossa língua é A muito língua é rica. fantástica, a língua portuguesa é extraordinária. Tanto que a gente poderia ficar conversando aqui por várias horas, mas vai ter que temos que encerrar. Olha, muito obrigada. É interessante, é uma lição que a gente não costuma ter, né? Sobre direito, sobre... Eu não sei se os espectadores se divertem, mas a gente se diverte um monte e aprende um monte aqui, É né? verdade. Então, professor Pilate, obrigada. Foi um Muito prazer obrigado, conversar. foi com muita emoção e muita alegria que eu estive aqui. Um abraço para vocês, Nós obrigado. é que agradecemos. Agradecemos. Daqui a pouco a Obrigado. gente volta, então, com o nosso outro entrevistado.